Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio de Papo de Professor Podcast. Esse episódio muito especial com uma querida convidada que eu vou apresentar logo mais, como um dos episódios especiais de encerramento do primeiro ciclo. Nos primeiros 5 programas, nós ouvimos a cada um uma dupla de professores de regiões diferentes do país para conhecer seus sotaques, suas experiências, seus territórios e aprender um pouquinho mais com quem cria cotidianamente currículos e práticas muito inspiradoras nos seus respectivos cotidianos. Eu sou o professor Júlio Vale, sou professor aqui da USP, e hoje converso com a professora Inês Barbosa de Oliveira, que eu tenho para mim como uma fonte de inspiração, a musa inspiradora deste podcast, e que hoje vocês poderão conhecer também, e quem sabe se inspirar como eu para novas práticas, novas atitudes, uma postura bonita diante da vida e das escolas, né? Sobretudo de quem faz escola, com quem nós temos conhecido ao longo desses programas. Para celebrar esses 5 episódios, os primeiros episódios do Papo de Professor Podcast, a professora Inês Barbosa de Oliveira vem conversar conosco sobre a pesquisa que ela vem desenvolvendo ao longo de uma trajetória belíssima em educação, pesquisando nos cotidianos, com os cotidianos, né, e fazendo disso uma atividade bonita que nos ensina como a escola é um lugar que ensina muito, né, muito mais do que nós pesquisadores às vezes assumimos nas nossas pesquisas, nos nossos trabalhos, mas acredito que vocês, ouvintes do Papo de Professor, já têm se convencido disso desde que nós começamos essa atividade. A professora Inês Barbosa de Oliveira é professora da UERJ, da Universidade Estácio de Sá, e eu vou começar, né, pedindo, Inês, que você cumprimente aí os nossos espectadores, se apresente e talvez minha primeira pergunta já vá nessa direção, né, de que quando você se apresenta como uma professora, uma pesquisadora cotidianista, né, o que você entende dessa expressão e passa a nos ensinar também, né, como pensar todos os aprendizados que podemos ter dos cotidianos com eles, neles. Fique à vontade, minha querida. Obrigada, Júlio, obrigada pelo convite. Conversar com você é sempre um prazer enorme, tanto porque eu acho que a gente anda na mesma sintonia em relação às escolas, à docência, e à função da pesquisa também, mas porque você me deixa sempre muito à vontade para falar, para pensar, para dialogar, como dizia o velho Paulo Freire, né? Bom, eu sou Inês Barbosa de Oliveira, na UERJ já me aposentei como professora titular, agora eu trabalho só na Universidade Estácio de Sá, mas fiquei 25 anos na UERJ e 15 anteriores na escola primária. Eu gosto de lembrar sempre que eu sou professora de primeira a quarta série e pré-escola, foi esta a minha graduação. Isso me levou sempre na vida a compreender as escolas como um espaço de criação, como um espaço onde as pessoas fazem o melhor que podem, né? Com todas as limitações. E sempre um pouco incomodada com o maltratamento que a sociedade destina às professoras de primeira a quarta série, como eu. Né? Eu cheguei a ter problemas com pais de alunos que nos agrediam, alegando que nós não sabíamos nada porque não estudávamos. Né? Eles acreditam mesmo que a gente dá a mesma aula a vida inteira, eles acreditam mesmo que a escola não faz mais porque as professoras não sabem fazer mais e porque não prestam muita atenção às lacunas das políticas públicas em educação, não prestam muita atenção ao quanto a gente investe em formação, as professoras primárias de um modo geral, o quanto a gente investe em diálogo, em busca, em tentativa de fazer a coisa andar. Então, o meu vínculo com o cotidiano da escola vem da escola, não vem da academia. Mas,
Quando eu comecei a trabalhar na universidade, eu estou até escrevendo sobre isso, Júlio, sobre o primeiro ensinamento que eu recebi de Nilda, professora Nilda Alves, minha amiga, colega e parceira de, sei lá, 30 anos já vai fazer. Eu fui trabalhar na UF em 1995 e ouvi a Nilda dizer que ela não estava interessada em saber por que só 50% das crianças aprendiam a ler na escola no primeiro ano. Naquela época não se pensava em ciclo ainda, era muito incipiente esse debate. Ela dizia que o que interessava era saber como as professoras fazem para que 50% das crianças aprendam a ler no primeiro ano. E quando eu ouvi isso da Nilda, isso encontrou com uma angústia que eu já tinha como professora primária e que cresceu quando eu fui para a universidade. Por quê? Porque a facilidade com que na faculdade de educação se colocava nas professoras primárias a culpa de toda sorte de fracasso escolar já estava me angustiando. E eu, então, comecei a trabalhar com Nilda, que estava há pouco tempo é pouco tempo mesmo, uns 2 anos, se tanto, 3, buscando levar à frente a ideia de que era preciso saber o que acontece no cotidiano das escolas antes de julgar os possíveis erros dos docentes. Então, eu sempre fui cotidianista antes desse campo existir, antes de eu saber dele, porque, ao contrário do que diziam algumas mães de alunos, eu entrei no mestrado, eu tinha somente 24 anos. Aos 29 eu já estava no doutorado, aos 33 não, 34 eu já era doutora, numa época em que isso não era muito comum. Então, dizer para mim que eu e as minhas colegas não estudávamos era muito ofensivo. E eu sabia que não era verdade. Então, quando a Nilda me fala sobre isso, eu não queria fazer mais outra coisa na vida. Embora eu tivesse tido sempre, e aí não é só na carreira docente, nem acadêmica, nem, enfim, uma preocupação política. O meu tema na vida sempre foi a questão da democracia. Como é que a gente ajuda a fazer democracia de dentro da escola? Eu não vou para a porta da fábrica. Eu não acredito na perspectiva de que a infraestrutura econômica determina o que acontece na superestrutura jurídico, política e ideológica. Eu acho que tem uma autonomia. Não é completa, nós estamos enraizados num sistema que é capitalista, mas nós estamos enraizados também no colonialismo, nós estamos enraizados no racismo e nós estamos enraizados no patriarcado. Então, para mim, todas essas formas de dominação precisam ser combatidas, isso desde sempre. Tá, mas eu sou professora. Como é que eu faço isso a partir do meu lugar de trabalho? Não tem uma só forma de militância. A militância se dá cada vez que a gente atua em prol de uma ideia progressista que pretende superar, romper, subverter, enfim, são 1000 possibilidades, esse status quo capitalista, colonialista, racista e patriarcal. Então, eu cheguei ali e foi muito rápido para mim entender que eu sempre tinha sido cotidianista, mas eu não sabia.
Eu sempre fui pós-moderna, mas eu não sabia. Ah, mas como é que você sabe isso hoje? Eu entrei para fazer mestrado, num mestrado que era considerado o melhor do país na época, onde só se validavam estudos baseados em Gramsci e Marx. Na filosofia, eles ainda tinham pequenas aberturas, mas nem Foucault não queriam deixar a gente estudar, já nos anos 80. Então, e eu já não gostava daquilo, eu já não concordava. Mas eu era muito jovem, 24 anos, saindo de um curso de pedagogia para ser professora primária e de pré-escola. Então, tinha uma estrada intelectual muito longa na minha frente, muito mais do que na dos meus colegas, já mais experientes, já mais estudados, que vinham de cursos mais sólidos, gente que vinha de seminário, onde a gente sabe que, com todos os problemas, é um lugar de formação de excelência. Então, eu apanhei muito, desde o mestrado. Nunca me importei muito. Enfim, fiz o que eu tinha que fazer, fiz o que eu queria fazer, arranjei um orientador maravilhoso, que era o professor Carlos Alberto Plastino, que depois se tornou psicanalista e, enfim, foi professor na UERJ também, foi meu colega numa época, e, enfim, e fiz o meu trabalho já no mestrado nessa linha. Como é que a gente ajuda a escola a se democratizar? Depois eu fui fazer o doutorado e a minha busca era por uma pedagogia da transformação social, é o nome da tese, né? Tentando sempre politicamente pensar a função possível da escola. Então, eu sou cotidianista, eu sempre fui cotidianista, mas eu não aceito e eu não admito que pessoas que trabalham na facilidade do pensamento hegemônico venham dizer que o que a gente faz não é teoria, que a gente não tem reflexão, que a gente conta historinha sobre a escola. Não é isso que a gente faz. Né? Enfim, eu acho que para o primeiro momento deu. Com certeza, Inês, é um prazer enorme te ouvir. Acho que quem vem escutando o Papo de Professor Podcast nesses últimos episódios tem ilustrações belíssimas que revelam como que você traz, de fato, né, tem muita densidade, né, tem muitas experiências que nos demandam reflexão séria e densa e um trabalho árduo para, enfim, compreender o que esses professores, essas professoras fazem nos seus cotidianos. E você menciona o encontro com a Nilda Alves, os seus primeiros trabalhos na universidade, e eu queria muito que você contasse para quem nos escuta sobre o Chopp, né? Quando você dá início a esse trabalho, contando histórias e ouvindo papos de professores, eu vejo quase como um movimento, uma atividade que nos inspira diretamente. Né? Hoje, o Papo de Professor Podcast existe numa plataforma como essa porque outros espaços e outras atividades extensionistas o precederam. E essa é uma das belíssimas da sua trajetória. Então, queria que você nos contasse um pouco. Primeiro, eu acho que eu preciso contar por que o projeto chamava Chopp. Né? Eu sempre tive, aliás, eu tenho até hoje, uma certa inveja, entre aspas, é óbvio, das minhas amigas que acham nomes maravilhosos para os seus grupos de pesquisa. A Graça Reis tem um grupo que chama Compas, que é uma sigla, mas Compas é a coisa mais linda do mundo. Né? A Carmen Sanches, que é uma colega da Unirio, ela tinha um grupo, era um evento, era um projeto que se chamava FALE, Fórum de Alfabetização, Leitura e Escrita. Eu achava isso genial e nunca consegui achar que o meu grupo podia ter uma boa sigla.
Até porque eu sempre pesquisei currículo. Começa com a primeira sílaba, já começa errado, já não fica muito bom, entendeu? Então, enfim, aí, quando a gente teve a ideia, que eu não tive sozinha, foi no grupo que ela surgiu, de criar um projeto de extensão com as narrativas das professoras, usando as narrativas das professoras para formação continuada docente, eu acho que foi Graça que teve essa ideia. Graça Reis, minha amiga e colega, professora do FRJ, que foi me orientando. A tese da Graça é sobre essa possibilidade, a pesquisa narrativa e a formação por meio de narrativas. Né? A formação continuada, que ela chama de contínua, porque ela diz que não tem duas diferentes, é um processo só, é uma noção que foi ela que construiu na tese dela. E aí a gente, então, foi pensar o projeto. E o que a gente queria era conversar com as professoras, sem dúvida nenhuma. E eu falei, não, mas agora eu tenho que arrumar um nome que me contemple. E, para quem não sabe, eu sou uma grande amante de chopp. Né? Realmente eu gosto muito. E quando eu era mais jovem, eu bebia em quantidades bastante generosas, digamos assim. Hoje em dia não mais, estou ficando velhinha, estou bebendo menos. Mas, enfim, então eu falei, não, se eu vou falar de conversa com o professor, eu comecei achando que o C podia ser conversa. Falei, não, mas não vai dar. Né? E a ideia era histórias de professores, porque as pessoas narram suas histórias, não a história inteira, não é a história de vida, são depoimentos, mas as pessoas narram as suas histórias. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí a minha ideia era contando e ouvindo histórias. Falei, não, vou inverter isso, porque aí dá chope. E depois P de professores, mas chopp tem 2 P's. Então, eu coloquei o Papos, porque, na verdade, é o que dá a ideia da conversa, que acabou não sendo mantida no título. Esse projeto foi desenvolvido durante muitos anos. Eu não vou saber te dizer quantos, mas a gente fez muitas edições. Num primeiro momento, eu tinha alunas de estágio supervisionado, a gente fazia encontros com as professoras do município de Queimados e de Mesquita. Queimados era um projeto da Graça, Mesquita, a secretária de Educação era nossa parceira, tínhamos amigos lá, então a gente quis trabalhar com Mesquita, vinham algumas pessoas de Mesquita, e a turma da graduação. Então, era a conversa da formação inicial, do suposto saber teórico, depois, se quiserem, eu explico porque eu chamo de suposto, mas, por enquanto, vamos ficar aqui, vamos ficar assim, do suposto saber teórico contra os desafios da prática. E era genial, as meninas diziam coisas maravilhosas, as alunas iam percebendo que a vida não é tão simples quanto parece quando você está na sala da graduação, né? Ao mesmo tempo em que elas traziam ajudas para as professoras, mas o que mais me chamou a atenção, já naquela primeira edição do Chopp, foi o quanto as professoras criavam. A gente já tinha a metodologia de pesquisa consolidada, a gente já tinha resultados de pesquisa sobre criações curriculares cotidianas nas escolas. Né? Tanto que, há alguns anos, quando a gente começou esse projeto, a noção de currículo como criação cotidiana já existia. Mas eu não imaginava que ia tão longe, era uma coisa absolutamente impressionante. O que elas inventavam, o que elas contavam. E era um grupo tímido ainda, porque é um pessoal de autoestima baixa. Por quê? Porque você é professora na rede pública de Queimados, você não está por cima da carne seca, vamos dizer assim, né?
Para quem não sabe, Queimados é um município da Baixada Fluminense, a região mais violenta do estado do Rio e considerada uma terra de ninguém. Então, realmente, não dá para ter autoestima alta trabalhando, sendo professora em Queimados como docente. Claro que não tem nada a ver com a vida pessoal das meninas. Então, elas tinham até uma certa vergonha, mas depois andamos. Depois esse projeto foi para Itaboraí, esse projeto foi para São Gonçalo, esse projeto foi para Niterói. E hoje a gente tem um que não é ele, que é outra coisa, mas que se inspira da mesma lógica de ouvir as narrativas docentes e contribuir para ampliá-las e melhorá-las, a partir deles, e não a partir de saberes transcendentais, né? E me deu muito material de pesquisa, me deu muitas alegrias. Eu me lembro particularmente de uma vez que nós fizemos, a primeira vez que foi em São Gonçalo, porque depois não fui eu mais que continuei. Foi a Alexandra Garcia, que deu continuidade, porque ela ficou na UERJ e eu larguei. Mas a primeira edição do projeto em São Gonçalo, ela aconteceu na Escola João Cabral de Melo Neto, que eu conheci pessoalmente bastante bem, porque ele era meu tio, de alguma maneira, ele era marido de uma tia, então eu tive a sorte na vida de conviver com João Cabral, e a obra dele, para mim, é uma obra muito relevante. E eu fiz o encerramento do projeto, Júlio, apresentando um PowerPoint sobre o nosso desafio de valorização da docência e das criações cotidianas docentes a partir do Morte e Vida Severina. Foi lindo, foi lindo, 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 lindo. Mas cada edição tem uma lindeza nova, não precisa de mim, né? Eu acho que isso é uma coisa importante também. Eu sou muito feliz de ter participado disso tudo, mas as coisas seguiram sem mim, elas seguem sem mim, o que para mim me deixa mais feliz ainda, né? Porque não existe ato inaugural e não existe ninguém substituível, Brecht que me perdoe. Não existe ato inaugural, porque quando a gente começa uma coisa, é porque alguém já fez uma outra coisa que abre a porta para essa coisa que a gente vai fazer. Você falou disso. Se esse podcast hoje existe, é porque teve gente antes de você. E se eu fiz o que eu fiz, é porque teve gente antes de mim. Que teve gente antes deles, a própria Nilda, né? Que começou muito antes de mim. Nilda se doutorou, eu estava entrando na graduação. Então, assim, é cíclico. É cíclico, é rede, e é sempre a partir do que veio antes que a gente constrói o que vem em seguida. E o antes aí não precisa ser cronológico, né? A questão dos cotidianos tem uma relação muito forte com essas redes que antecedem aquilo que a gente faz, não necessariamente temporalmente, mas epistemologicamente. Mas, como é que eu vou dizer isso? Politicamente. Se hoje as mulheres falam, é porque alguém queimou o sutiã na década de 60, e se alguém queimou o sutiã na década de 60, é porque em 1900 as sufragistas estavam lá, e se as sufragistas apareceram em 1900, foi porque na luta pela independência dos escravizados americanos tinha uma mulher que se destacou no grupo, e outra mulher, e etc. E tal. Então, assim, sem ilusão, sem ego maior do que a necessidade, a gente pode deixar a nossa contribuição, né? E quem vem segue, melhora, desenvolve, né? E cria a partir daí. E eu acho que os currículos pensados, praticados, são feitos disso, de redes. Que especial, mais uma vez, Inês, te ouvir
me dá dois possíveis ganchos para perguntas que eu gostaria muito de fazer. Então, vou fazer uma escolha, né, que é partir primeiro, né, da curiosidade do porquê o suposto saber teórico, quando você coloca isso, né, nas rodas de conversa e nas produções de narrativas que aconteciam no Chopp. Mas eu gostaria muito de te ouvir também sobre essa própria ideia dos currículos pensados praticados, né? Esse seria o gancho que eu percorreria, né, pela nossa conversa, porque dele vem, né, ou com ele vem, a ideia do desinvisibilizar, ou seja, esse verbo que não é simplesmente tornar público, né, ou tornar visível, tem um prefixo aí importante da gente entender, né, porque, enfim, desinvisibilizar, né, na sua obra, no seu pensamento. Bom, vamos começar do começo. Por que suposto saber teórico? Porque a arrogância da teoria na relação com a prática me aborrece muito. Não que não existam saberes teóricos, só que eles existem em muito maior quantidade, em muito maior diversidade do que o Ocidente capitalista, colonialista, racista, patriarcal consegue admitir. Nós temos uma formação docente e uma escola muito eurocentradas. Então, suposto saber teórico, na verdade, talvez seja uma má maneira de dizer, mas é para criar suspeita. Eu acredito que não tem aprendizagem se você não suspeitar. Ah, porque é o saber teórico versus o prático. Não, não é. Não é. Não é. Até porque, quando você entra no curso de formação de professores, você está vindo de. Mas a conta são 12 obrigatórios, mais 3 de pré-escola, 15. São 15 anos de escolaridade, ou 12 que seja, que a pessoa tem nas costas quando ela entra para se formar docente. E, portanto, o que ela aprende do que lhe ensinam na universidade não é a teoria, é o diálogo que ela estabelece com a teoria a partir do lugar onde ela está. Do que hoje se diz, o que se chama lugar de fala. A sua experiência escolar é determinante no modo como o curso de formação de professores atua sobre você. No que você aprende, no que você não aprende, no que você aprende errado, né? Porque tem isso também. Então, suposto saber teórico é porque o conhecimento do estudante em formação ele não é teórico só. Ele está habitado por experiências práticas, inconscientes, e que, portanto, a pessoa pensa que está repetindo a teoria que aprendeu, mas não está. Porque isso não existe. Repetir teoria não existe. Tal como não existe, passando a segunda parte, repetir norma curricular, proposta curricular. Todo mundo, quando entra em sala de aula, age sobre a instrução que recebeu. O Michel Dissertot, que é uma das nossas referências, é um historiador francês, ele diz isso, que a lógica das práticas ela é diferente da lógica da teoria. Por que ela é diferente? Não porque a teoria não se aplica na prática, mas porque o que opera na criação de qualquer ação cotidiana, qualquer uma. Todo dia ela faz tudo sempre igual, é uma bela música, mas isso não existe. Ninguém faz nada sempre igual. Ninguém, ninguém, ninguém. Nem o mais obsessivo do pessoal que tem toque, né? Faz tudo sempre igual. Não faz. Não faz porque isso é impossível. Porque a pessoa que você é na hora que acorda 6 horas, 7 horas, 9 horas da manhã, não é a pessoa que almoça.
A pessoa que dá aula segunda-feira de manhã não é a mesma que dá aula na segunda-feira de tarde. E se é outra pessoa dando aula, é outra aula. Mesmo que o conteúdo seja rigorosamente o mesmo. Então, a ideia da aplicação do conteúdo, até a palavra é um equívoco, mas enfim, da aplicação de um conteúdo preconizado fora, ela negligencia o fato que todo aquele conteúdo, antes de ser explicitado, passou por dentro do docente. E mudou. E mudou, porque ninguém é vazio. Passa pela rede de conhecimentos do docente, passa pela rede de crenças do docente, passa pela rede de convicções do docente, passa pela rede de implicâncias do docente, passa pela rede de humores do docente. Tudo isso interfere. E, portanto, a gente começou essa reflexão a partir dos estudos do cotidiano dentro das escolas, com a ideia de currículo praticado, que é o que as pessoas fazem. Porém, o pessoal hegemônico, aqueles que nos criticam, que a gente só conta história, apontava este nome como um problema ligado ao suposto praticismo, ou seja, abraçar a prática e louvar a prática, esquecendo da teoria, que nos habitaria, nós pesquisadores, nos dois com os cotidianos. O livro Currículo Praticados é de 2003, é o livro do pós-doutorado. E o currículo como criação cotidiana, onde entra a noção de pensados praticados, é de 2012. Então, assim, na verdade, a primeira vez que eu falei sobre isso foi em 2011, mas enfim. Então, o que acontece? Na hora que a gente percebe que o que as pessoas fazem tem a ver com o que elas pensam, a gente sabe isso. Eu sempre soube, porque é a rede de conhecimentos. Mas não basta assumir que porque passa pela rede ele pratica diferente. Né? E aí vem uma outra questão que vem se juntar a essa, que é a maldita noção, desculpe quem vai ouvir esse podcast e gosta dela, de professor reflexivo. Todo professor é reflexivo porque todo ser humano é reflexivo. É da nossa natureza pensar sobre o que a gente faz, sobre o que acontece, sobre o que a gente vê, sobre o que a gente ouve, sobre o que a gente, enfim, vive, digamos assim. E, portanto, todo professor é reflexivo, porque todo professor pensa. O que pensam os conservadores quando dizem que é possível desenvolver uma prática curricular sem pensar sobre ela? Isso não existe. Isso não existe. Isso não é possível, isso não é factível. Porque nós somos seres pensantes. Quando um professor, uma professora é desafiada a fazer o aluno aprender aquele conteúdo que a gente está tentando ensinar, sem ser do modo como você já sabia ensinar, essa criação não vem do nada, gente. Isso não é coelho que sai da cartola. Isso é reflexão. Aí sim, apoiada pelas teorias que a gente aprendeu. Também, mas pela nossa experiência, pela nossa vivência, pelo que o colega da sala ao lado conversou com a gente, pelo que a gente viu no ponto do ônibus, pelo que a nossa mãe nos ensinou. Ah, mas a minha mãe não era professora, nem a minha, mas não importa. O que ela me ensinou está dentro de mim. Né? A parte que eu aprendi, pelo menos. Então, assim, é preciso chamar a atenção de quem quer estudar a docência para o fato de que a docência
é uma profissão de gente que pensa e faz. E faz. E vou te dizer, e rápido, porque eu nunca vi um professor pedir licença a 2 alunos brigando na sala de aula para ir ler em que página do Piaget ele encontra a solução para aquilo. Não rola. É na hora, é no laço, né? Então, tudo aquilo que você aprende da docência, de quando você nasce, se o seu irmão, a sua irmã brincava de professor com você, você está aprendendo sobre a escola, né? Até a hora que o desafio chega, tudo aquilo entra na decisão que você toma. Dizer que isso é aplicação ou que é praticismo, me poupa. Está errado. Está errado. Então, todo o currículo praticado, na verdade, ele é praticado pensado. Eu até inverti, viu, Júlio? Eu agora estou usando praticados pensados. Por quê? Porque ele é feito em meio a uma reflexão. Não é porque você pensa e depois faz, né? Você faz pensando. Então, a gente está invertendo isso aí. Até porque, para botar reflexão na frente, ainda tem muita gente fazendo isso, a gente não precisa repetir. A questão do desinvisibilizar, ela tem uma relevância grande, grande. Por quê? Eu, desde quando comecei a fazer pesquisa com a Nilda, a gente lia Sertor e Boaventura, 1995. Já era doutora, mas com uma literatura ainda muito moderna, muito francesa, etc. E o Boaventura falava de uma coisa nesse livro, Pela Mão de Alice, que me mobilizou muito. Porque ele dizia o seguinte: o que não existe, o que não é visível, não é que não exista. Existe, mas está coberto. Está coberto por quê? Primeiro, porque a teoria se aplica na prática. Primeiro, como é que eu vou dizer isso? Cânone do pensamento moderno. Então, você primeiro pensa, depois você faz. Como se a prática fosse uma coisa, sei lá, um tampo de mesa. Você vai ali, paf, joga aquilo ali. O Miguel Arroyo me ensinou muito sobre isso, quando ele disse que é preciso compreender que uma proposta curricular não chega num lugar vazio. Ela chega num lugar onde já tem gente. E já tem currículo, como foi a campanha que a gente fez na Amped, junto com a BDC, em 2017, na nossa luta contra a BNCC. Ah, precisa? Não, não precisa, já tem currículo nas escolas. As pessoas ensinam. Os professores não estão mudos diante dos alunos, esperando uma lei chegar para dar aula. Isso não existe, nunca existiu, né? Mas existe uma crença de que, por conta da formação precária, por conta das dificuldades, por conta disso, daquilo outro, o professor precisa de uma tutela. Por quê? Porque no pensamento moderno, você olha do alto, isso é Sertor também, você olha do alto e você vê tudo. Eu não tenho a menor dúvida de que quando você olha do alto, você vê mais coisa do que quem olha de baixo. No entanto, você vê menos daquilo que você vê. Não há a menor hipótese de, estando no Cristo Redentor, no Corcovado, já que eu estou no Rio de Janeiro, você saber se houve um acidente de carro em algum ponto da cidade do Rio de Janeiro. Certamente houve, mas você não vai saber nunca. Nem se houve, nem quando houve, nem do que se trata. Por quê? Porque não dá para ver. Porque não dá para ver. Então, o que acontece? O que o Boaventura mostra é que tudo aquilo que não cabe no olhar que a modernidade joga sobre o mundo
é invisibilizado, é ativamente tornado invisível. As coisas não são invisíveis, elas são tornadas invisíveis pelo modo de olhar que a modernidade assume. A ideia da estatística como ferramenta fundante de tudo que é pesquisa necessita de você só trabalhar com características quantificáveis. Tudo que não é quantificável vai para o lixo, porque não dá para fazer estatística com o que não é quantificável. Né? Se você não vai, dentro da escola, olhar o que está acontecendo, vai querer adivinhar o que acontece pela norma curricular, acontece a mesma coisa em todas as escolas, porque a norma é a mesma. Não tem barbárie maior do que dizer isso. Agora, é isso. Se você olha a norma, se você olha a estrutura, se você olha aquilo que cabe no modelo hegemônico de olhar do alto e olhar as estruturas, você está tornando invisível tudo aquilo que acontece que não é visível por essa lente. E para ver, essa metáfora da visão é uma coisa horrorosa também, mas, enfim, somos todos viciados nela. Para perceber outras coisas, você precisa mudar a sua lente. Você precisa olhar de outro jeito. Você precisa perceber de outro jeito. Que é o que a Nilda vai formular lá quando ela fala que precisa mergulhar com todos os sentidos. Você não vai só olhar, você vai cheirar, você vai sentir, você vai tocar, né? Você vai ouvir. Tudo isso interfere, né? No cotidiano. Eu costumo dizer que uma escola na frente da qual passa um trem a cada 15 minutos, certamente é uma escola com mais problemas de ensino-aprendizagem do que uma escola onde não passa um trem a cada 15 minutos. É óbvio. Isso para mim é óbvio. Não, mas a escola, que escola? A que passa o trem ou a que não passa? A escola não existe. Existe, única. É uma escola conceito, é uma escola vista do alto, é uma escola só perceptível a partir daquilo que nela chega como norma. Então, o trabalho do cotidianista é realizar eu chamo isso assim, isso não é do Boaventura, é meu, embora eu tenha percebido a partir dele. É preciso fazer uma arqueologia das existências invisíveis. Tem lá uma norma curricular, uma norma disciplinar, um número de alunos por turma, uma estrutura diretora, não sei o que e tal, um espaço físico, ok. E o que acontece ali? Em que esse espaço físico interfere? Em que essa diretora interfere? Em que a formação dos professores interfere? Em que o bairro das crianças interfere? Em que a origem familiar das crianças? Gente, tudo interfere. Tudo interfere. E, portanto, a escola não é um lugar onde as crianças ficam quietas olhando para a cabeça umas das outras e o professor ensina e as crianças aprendem. Não. Cada criança ouve uma coisa, embora o professor diga uma só. Por quê? Porque a rede que está atrás, cada um tem uma. Então, não é porque você dá aula mal que os seus alunos aprendem menos ou mais. É porque as redes anteriores estão sinalizando um problema para aprender o que você está dizendo. Claro que você, como docente, pode buscar melhorar essa aprendizagem tentando criar redes de conversação com essas crianças. Né? Eu falo criança porque, como eu já disse, eu sou professora primária. Eu não dei aula para adultos, a não ser na universidade. Então, o que acontece? Quando a gente vai lá olhar os cotidianos, ou quando a gente vai ouvir o que nos dizem, professoras e professores, a gente percebe o quanto aquilo ali está vivo, os desafios chegam e as coisas acontecem
de uma maneira inteiramente diversa do previsto. Mas tem que ir lá escutar. Tem que tirar da invisibilidade os elementos da realidade que a modernidade, a grande narrativa, o estruturalismo, as estatísticas e etc. e tal, tornaram invisíveis. Então, a gente não vai visibilizar só. A gente vai tirar da invisibilidade. Então, é desinvisibilizar. A consciência da importância desse verbo é absolutamente fundamental para a gente compreender o lugar ao qual a escola, como espaço de prática, foi relegado, porque é um saber concreto que é inferior ao saber abstrato das supostas autoridades educacionais. E supostas porque de autoridade não tem nada. É só o cara que conseguiu um cargo num governo qualquer. Autoridade educacional, para mim, é outra coisa. Mas, enfim, a norma que vem da autoridade educacional, ela é só uma norma. Quando ela chega em cada realidade, é uma coisa que acontece. O Stephen Ball tem um livro maravilhoso sobre isso, como as escolas fazem as políticas, que ele vai mostrar isso. Ele fez a pesquisa, olha, aqui acontece assim, aqui acontece assado, aqui acontece assado. Com a qualidade suplementar na obra dele, que ele mostra como o que é bom, às vezes, é ruim. Quando ele faz a crítica do prédio perfeito para os estudantes se dedicarem a cada disciplina. É um prédio onde ninguém se encontra, é uma porcaria. Então, assim, é tudo muito enredado, é tudo muito tecido junto, como diz o Morin, com a ideia da complexidade, e também é tudo misturado, prática, teoria, prática. Criação que não é do nada. Atenção, não é ato inaugural. Eu inventei um jeito de ensinar que nunca ninguém pensou. Não se iluda, não se iluda. Como disseram os jogadores de futebol quando o Pelé faleceu, tem muito craque, tem ótimos, jogadas maravilhosas. Tudo que os outros craques fizeram, o Pelé tinha feito antes. Então, tem sempre um Pelé que nos antecedeu. Né? Então, vamos baixar a bola, vamos dar a nossa contribuição. Se o que a gente está fazendo está criando, porque não deixa de ser criação, se foi tornada possível por A, B, C, D, que nos antecedeu, mesmo sem a gente saber o que essas pessoas pensaram, está no pensamento pedagógico, tem isso também, né? Não faz mal. Se o meu aluno aprendeu melhor hoje do que tinha aprendido ontem, ganhei. É isso. Maravilhosa, Inês. Gostei muito de te ouvir agora. Já certamente contempla uma pergunta que eu gostaria de te fazer sobre autoria docente, criação curricular. Acho que você nos mostra esse âmbito da criação, nos ajudando a desvencilhar das possíveis armadilhas desse pensamento, sobretudo quando você fala desse ato inaugural. E aí eu queria entrar, né, no nosso último bloco, te perguntando sobre algo que você escreveu no Pesquisando com os Cotidianos, né, esse livro, né, da sua trajetória memorialístico, uma obra-prima em que você diz, né, os praticantes da vida cotidiana criam alternativas, reinventam normas, burlam e escapam delas a seu modo de diferentes maneiras, são rebeldes. E você já tocou agora, respondendo à pergunta anterior, né, no assunto que vigora sobre a BNCC, sobre a Base Nacional Comum Curricular, em que, como nem tudo são flores, é uma das normas com as quais a gente tem que lidar. E eu queria saber, né, um pouco mais sobre o seu pensamento sobre essa rebeldia e, mais especificamente, sobre desobediência, como você tem escrito, né, e que nos revela talvez uma das grandes nuances desse pensamento criador nos cotidianos escolares. A pergunta sozinha rendia um podcast, mas vamos lá. A ideia das criações dos praticantes não é minha, é do Sertor.
né? Eu formulei desse jeito nesse material, mas o Certeau é que diz que os praticantes da vida cotidiana usam a seu modo as normas que são dadas para consumo. O que isso significa? Isso significa que no pensamento sertoniano, toda vez que a gente faz alguma coisa a partir de uma norma, a gente faz de um jeito não previsto pela norma. A sociologia do cotidiano tem outros autores de relevância, né? Ela é muito presente na França, e ela mostra coisas muito bacanas. Então, tem um texto em que a autora explica que a máquina de lavar na casa de um homem solteiro recebe todas as roupas ao mesmo tempo. Na casa de uma família, recebe por cor as brancas, as claras, as escuras. Né? Na casa de uma mulher sozinha, o leve é separado do pesado. E por aí ela vai. Então, o que acontece? A máquina de lavar é um aparelho só. Mas, quando chega na nossa casa, quem manda nela somos nós. A norma curricular não passa de uma máquina de lavar. Quando ela chega na nossa casa, eu vou usar do meu jeito. E aí, eu acho que a boa notícia em relação à BNCC, eu tenho dito isso, é que ela nunca vai dar certo, porque a BNCC pressupõe que é possível docentes, milhares de docentes, espalhados pelo país, milhares se não for milhões, mas, enfim, espalhados pelo país, digam a mesma coisa ao mesmo tempo aos seus alunos, em lugares, culturas, possibilidades, realidades distintas. Né? Então, essa é a boa notícia. A outra coisa é assim, por que a ideia da rebeldia se reconverte, a rebeldia do cotidiano, que era o que eu escrevia há um tempo atrás, se reconverte na ideia da desobediência? Porque, concretamente, o que é a nossa capacidade de pensar? A nossa capacidade de pensar, e a gente pensa o tempo todo, eu vou insistir nessa, às vezes com mais sistematicidade, com mais intencionalidade, mas não existe, a gente pensa até quando está dormindo, todo mundo. Isso significa, juntando lá com o Certeau, o uso da norma, com a ideia de que a gente pensa permanentemente, significa o seguinte: cada vez que a gente vai usar uma norma, ela atravessa a nossa cabeça. Ou seja, ela entra de um jeito e sai de outro. Tá certo? Por quê? Porque passou pelas nossas redes. Agora, isso significa o seguinte: a obediência à norma só seria possível se a nossa cabeça fosse vazia. Por sorte, ela não é. Tem gente que gosta de não usar direito, mas isso é outra coisa. Vazia não tem. Então, essa rebeldia do cotidiano, esse modo próprio que cada praticante da vida cotidiana tem de usar as normas, nada mais é do que um modo próprio de não obedecer. Ah, não, mas eu obedeço. Doce ilusão. Você faz o melhor que você pode para obedecer, se é essa a sua intenção. Ainda assim, você já entrou nela. Então, o que o MEC, entre aspas, quer que você faça, você não vai fazer. E não é porque você não quer, é porque você não pode. Porque a desobediência também é o próprio do ser humano. O ato de pensar é um ato de desobediência em relação ao que já existe. Porque quando você pensa, você muda o que já existe. Então,
Se não existe ser humano que não pensa, também não existe ser humano que obedeça. Porque o ato de pensar cria a mudança que é desobediência. Né? Enfim, então a palavra desobediência ela aparece para um pouco valorizar de maneira ampliada o que a gente faz, que é o quê? Que é pensar e usar da melhor maneira possível, seja lá o que for. Mas usar da melhor maneira possível, a melhor maneira possível depende do que eu sou capaz de fazer e do que eu acredito que seja a melhor maneira possível. Sou eu. Logo, eu estou desobedecendo, porque quem quer que eu faça isso, não quer que eu faça da minha melhor maneira possível, quer que eu faça da dele ou deles. E eu não vou fazer, e não é porque eu não quero, é porque eu não posso. Né? Então, essa ideia cresceu muito nos meus escritos, há, sei lá, 2 anos, 3 anos, ao longo da pandemia, eu pensei muito nisso, eu estudei coisas para poder dizer isso, né? Porque junto com isso, você não perguntou, mas eu vou falar, vem a ideia da desaprendizagem. Porque o que, assim, o que nos disseram não é o que a gente faz. Então, o nosso processo de aprendizagem, ele é também um processo de desaprendizagem. Você desaprende o que já sabia para aprender o novo. E a luta pela desaprendizagem do preconceito contra a pobreza, do preconceito racial, étnico-racial, do preconceito de classe, do preconceito de gênero, sexualidade que caminha junto. Desfazer esses preconceitos é um processo de desobediência que exige a desaprendizagem do preconceito. Porque fomos todos formados. Ah, mas eu não tenho preconceito. Doce ilusão. Todos temos. Todos temos. Inclusive as vítimas. Mulheres que são machistas. Assim, sabe, só vamos falar só esse exemplo, que eu não vou entrar em detalhe. Mas é isso. O que é uma mulher machista? É uma pessoa que tem preconceito contra si própria. Então, assim, isso acontece também. Isso acontece também. Né? O pessoal da EJA tem uma vivência certamente imensa com isso, que a pessoa que foi expulsa da escola porque a escola não aprendeu a escutá-la, diz que eu não dei para estudo, a culpa não é sua, meu filho. É o sistema que te expulsou de lá. Né? Agora, é preciso desaprender que pobre é burro. Desculpe a franqueza da expressão, as pessoas mais academicizadas não usam esse termo, mas eu uso, porque eu acho que não adianta falar difícil para as pessoas não entenderem. A pessoa que aprendeu que porque é negra, porque é pobre, porque é mulher, porque é homossexual, porque é isso, aquilo outro, que a escola não é para ela, ela só vai ser feliz na escola no dia que ela desaprender e entrar lá no seu lugar que lhe é de direito. Escola é direito. Agora, escola para ser maltratado é cassação do direito. Né? Então, tudo isso são coisas que caminham um pouco no mesmo bolo, mas que a gente precisa ir mostrando os fios para que a gente possa entender melhor como é que a gente chegou aqui. Né? O Boaventura tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que a função do presente é compreender os erros que foram cometidos no passado, que nos trouxeram a essa situação cada dia pior em que a gente está, para não cometer os mesmos erros agora, para o futuro poder ser outro. Que é uma outra coisa que a modernidade não pensa. Ah, vai ser lindo. Mas como vai ser lindo se tudo está horrível? Não vai ser lindo.
Só vai ser lindo se a gente começar a trabalhar para ser lindo. E a gente só vai aprender a trabalhar melhor para ser lindo se a gente entender onde é que está o erro lá atrás. O erro. A decisão que nos trouxe até aqui, porque não é necessariamente erro, na época não se sabia o que a gente sabe hoje, né? Então não é necessariamente erro a palavra, mas foram decisões que deram ruim, isso sim, o resultado foi ruim. Então vamos entender lá o que foi aquela decisão para saber o que a gente faz com o resultado dela agora. Então, é esse jogo de vai e vem que jamais prescindirá da teoria, mas que jamais se esgotará na teoria. Muito bom, Inês. Eu fiquei pensando em duas imagens muito fortes que me trouxeram, né, me vieram à mente te ouvindo. A primeira delas, em relação ao que você traz da EJA, né, porque nós temos ouvido nesses episódios aqui no podcast professores que dizem que os alunos chegam, muitas vezes depois de trabalhar anos como marceneiros, pedreiros, serventes de pedreiros, dizendo que sabem bem dessa matemática, né, da cabeça, mas não sabem da matemática do papel e da caneta, né, e me fazem pensar sobre essa analogia que você estabeleceu antes. E uma segunda coisa tão importante que é desses aprendizados que a gente traz da mãe, né, que eu aprendi com a minha mãe e me ajudam a pensar currículo e, sobretudo, a norma curricular. Né? Quando você traz sobre isso, eu lembro da minha mãe, que é faxineira, dizendo que normalmente todas as casas que têm muito gesso e muitos detalhes feitos em gesso não são limpas, né? Não tem a sua limpeza feita por quem planejou a casa. Né? E aí ela traz isso de um incômodo tremendo todas as vezes que ela vai a uma casa que tem muitos detalhes em gesso, sobretudo no teto, e ela diz brava, né? Esbravejando. Aquelas Quem sancas planejou a horrorosas, é casa verdade. não faz a limpeza. Né? E isso me ajuda muito a pensar a norma curricular, sobretudo a BNCC, né? Nessa vontade quase megalomaníaca de fazer o mesmo ao mesmo tempo, em todo lugar, como se isso fosse sinônimo de igualdade. Né? E para a gente terminar, queria te ouvir suas palavras finais, porque tudo que você disse eu acho que vai nos permitir olhar, ouvir, sentir. Né? As próximas conversas que virão, e talvez mesmo as que já foram gravadas, estão disponíveis no nosso canal, com outros ouvidos, outros olhos, de uma importância tremenda, valorizando as trajetórias dessas pessoas que educam, desses professores e professoras que criam. A gente vai permitir, enfim, um olhar de renovação diante de tudo isso que está posto e nos mostra a potência desse trabalho que muitas vezes nós ouvimos como algo do âmbito da carência, da falta, da defasagem, e você nos mostra que não é nada disso. Fique à vontade. Júlio, eu vou te pedir ajuda para fazer minha fala final. Você está pesquisando aí nos cotidianos? Você tem a epígrafe dele para ler para mim? Posso ler então? Pode, por favor. Dedico este livro às professoras do ensino fundamental que tanto fazem para promover aprendizagens e tanto são desrespeitadas nesse país. Pode Sem parar. elas, nem a educação pública, nem esta obra seriam possíveis. Pronto. É essa frase que eu queria. Então, assim, eu falo professoras no feminino porque nós somos maioria, sobretudo no ensino fundamental. Eu sou uma mulher totalmente convencida de que aquela aprendizagem que a Nilda me proporcionou foi fundamental para eu me tornar a pesquisadora que eu sou. Como as professoras fazem para as crianças aprenderem? As professoras e, naturalmente, os professores. Como é que a gente cria currículo de modo a permitir que uma criança que vive mal, que tem seus direitos humanos mais básicos negados, moradia decente, mínimo de segurança para saber que a polícia não vai atirar nele, comida no prato, de manhã, de tarde, de noite, 3 refeições, uma roupinha para ir para a escola,
nem que seja um uniforme doado pela prefeitura, né? Um sapato, naturalmente, lápis, borracha, caderno, apontador. Quem acha que isso é óbvio não sabe nada sobre a escola pública. Os alunos não são assim. Eles não chegam uniformizados, eles não vêm alimentados, eles não têm material. O pai não liga, calúnia, liga, não tem condições. Não tem condições. Então, eu acho que a contribuição das professoras e dos professores das escolas públicas para a construção da dignidade dessas pessoas, e aí eu não me refiro só às crianças, ensinando a escrever o nome, ensinando a reconhecer uma manchete de jornal, ensinando a se sentir melhor, a juntar a conta do perímetro que você tem que fazer para jogar aquele concreto ali dentro, para botar no lápis e no papel, como é que a gente faz aquilo na teoria, para aprender a fazer a conta quando vai ao supermercado e não ter que ficar jogando fora a mercadoria porque não conseguiu saber a ordem de grandeza do que estava pegando. Cada vez que a gente ajuda uma pessoa a se sentir melhor consigo mesma, porque mais apta a exercer o seu próprio direito e a estar nesse mundo que lhe diz não, porque ela não sabe fazer a conta, escrever o nome, etc, etc, a gente botou um grãozinho de areia na possibilidade de melhoria da justiça na nossa sociedade. Então, a homenagem que eu faço às professoras e à educação pública é uma homenagem real de quem vê nesses atos, Roberto Macedo chama de atos de currículo, né? Nesses atos, uns grãos de areia que podem permitir que a gente não cometa os mesmos erros cometidos anteriormente, para poder pensar num futuro um pouco melhor. Não para nós docentes, né? Não necessariamente para nós docentes. Eu acho que, na média, a gente está muito bem, obrigado. Né? Mas para aquelas pessoas a quem o mundo nega direitos, a sociedade nega direitos e a BNCC nega direitos. Acho que era isso, Júlio. Eu falaria com você mais 10 horas, mas eu acho que a gente precisa... Sim, com certeza. Inês, te agradeço muito, nossa, enormemente. Queria estar próximo de você para te dar um abraço apertado em nome de todo o meu Eu ia adorar. agradecimento e, Eu ia e em nome adorar. dessa celebração bonita desses primeiros episódios que a gente gravou, dos próximos que virão, poder te ouvir, eu acho que é permitir aos espectadores conhecer um pouco dos bastidores do que fomenta uma iniciativa como este podcast e vai permitir com que eles olhem de outra forma tudo que vem adiante. Se quiserem ouvir o que já passou novamente, possam também se dar conta da riqueza, né, desses atos que a gente vem propagando ao longo da existência desse projeto. Te agradeço muito, agradeço a quem nos ouviu até esse momento e espero que vocês continuem conosco ouvindo mais Papo de Professor Podcast. Um forte abraço.